Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, no âmbito da gestão da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Agradecer à nossa colega Aida e às professoras Maria Forjás, Cristina Aguiar e Judite Almeida pela disponibilidade de partilharem aqui hoje a sua experiência neste projeto, que aliás foi um projeto apresentado ao Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas e ao qual foi atribuído uma menção honrosa na sua edição de 2018. Porque é provável que tenhamos aqui alguns problemas técnicos, se é mais longas. Agradecer naturalmente a presença dos colegas aqui hoje também, nesta manhã, para ficarem a conhecer um pouco mais este projeto e passava desde já a palavra à nossa colega Aida Alves, da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, que entretanto desapareceu. Bom dia! Aida, estás por aí? Estou aqui. Estou, muito obrigada à Direção-Geral do Livro pelo convite. Estou aqui, é um prazer estar aqui hoje. Mais uma vez pela disponibilidade. Muito obrigada à Direção-Geral do Livro pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, bem acompanhada, exatamente, com uma equipa maravilhosa que, com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, tem vindo a trabalhar há cerca de 3 anos e meio, e agradeço desde já também à professora Cristina Aguiar, à professora Antónia Forjás e à professora Judite Almeida por hoje também estarem aqui connosco para, de alguma forma, enriquecer a apresentação que nós vamos fazer, uma vez que elas compõem o grupo de investigação ciência.com.pt, que de alguma forma traz a experimentação da ciência à comunidade, e nomeadamente à comunidade infantil, nesta que é a vertente da educação para a ciência e a educação para o ambiente. Muito obrigada às professoras e muito obrigada também a todos os participantes que hoje acharam por bem juntarem-se a nós neste webinar. Eu sou Aida Alves e sou a bibliotecária principal que faz a coordenação da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga. É uma biblioteca que foi aberta ao público em dezembro de 2004 e que tem vindo, de alguma forma, a pautar-se por uma parceria ou a instituição de várias parcerias a nível do território, no sentido de enriquecer aquilo que é a sua ação principal, que é promover o livro, os autores, o conhecimento, a partilha de saberes. E temos-nos pautado exatamente por fazer várias parcerias ao longo destes últimos 15 anos. Uma delas prendeu-se logo desde quase o início com a Escola de Ciências da Universidade do Minho, num primeiro projeto ao qual também estivemos ligados, que foi no Ano Internacional também da Luz, em 2015, e num projeto, digamos que pioneiro, que foi Fez-se Luz. Esse projeto correu lindamente e, portanto, logo a seguir convidamos e lançamos o repto às professoras da Escola de Ciências, que hoje estão aqui connosco, para desenvolver um programa educativo nesta área da ciência e da educação ambiental também. Nós sabemos que as bibliotecas públicas são, digamos que, instituições que têm um papel muito importante e decisivo naquilo que é a criação também de espaços públicos, onde qualquer cidadão de qualquer idade pode encontrar meios para aceder ao conhecimento e para partilhar com outros cidadãos exatamente esses mesmos conhecimentos. E sabemos que o conhecimento, de facto, é das poucas coisas que se consegue multiplicar. E quando se multiplica, temos esta facilidade de partilhar. E a biblioteca semelha-se aquilo que diz também Humberto Eco, que é quase como se fosse uma mente divina, e onde também temos aquilo que também designamos a Casa da Sabedoria, um bocadinho aquela frase também do Frei Manuel do Cenáculo. E a biblioteca, sendo uma casa de sabedoria, experimenta várias ações e, portanto, várias ações de partilha e de conhecimento e de experimentação.
E este projeto da ciência.org.pt, Ciência para que te quero, o nome do projeto, veio exatamente nesta nossa missão. Esta biblioteca está, de alguma forma, também apetrechada com uma coleção diversificada, que nós tentamos sempre, de alguma forma, explorar e enriquecer. Neste momento, como diz no diapositivo, temos cerca de 460 mil volumes monográficos e trabalhamos para 27 mil leitores e, eventualmente, outros tantos utilizadores não inscritos na Lúcia Craveiro. E temos sempre nos pautado por enriquecer mensalmente a nossa programação cultural e educativa também, com uma média de 50 atividades mais ou menos por mês. E eu gostava ainda de dizer, neste enquadramento inicial, passando depois a palavra às minhas colegas da apresentação, que efetivamente nós devemos funcionar como se fôssemos autênticos organismos vivos, não é? As nossas células que compõem esse mesmo organismo vivo, que somos nós, bibliotecas e comunidade que elas acedem, devemos partilhar exatamente estas ditas instruções genéticas que vão ajudar ao desenvolvimento do pensamento crítico e daquilo que são as atitudes e os valores da comunidade em geral no presente momento. Exatamente tentando modelar os seus ADNs. Nós somos espaços que, como eu dizia há pouco, promovem exatamente competências e saberes a vários níveis, quer cognitivos, funcionais, relacionais e sociais. E tudo isto estava presente naquilo que era a dinâmica da Ciência para que te quero. E foi esse, digamos que, o primeiro propósito, o primeiro desafio que a Lúcia Craveiro da Silva lançou ao grupo da ciência.com.pt, que agarrou muito bem esta ideia e conseguiu operacionalizar brilhantemente no nosso espaço da biblioteca e premiando os nossos queridos crianças jovens que se foram associando ao longo destes últimos 3 anos a todas as últimas atividades de experimentação que as professoras tão bem trouxeram, assim como os seus alunos que também foram convidados, os seus alunos das licenciaturas convidados a participar. Eu deixaria aqui esta minha intervenção e, de alguma forma, dizendo que foi um bocadinho com todo este esforço de planeamento, de preparação, de execução, que nós, efetivamente, achamos por bem lançar a nossa candidatura ao Prémio de Boas Práticas em bibliotecas públicas municipais, referentes ao ano 2017. Achamos que, de facto, o impacto foi muito positivo. Houve mudanças, muitas vezes, de competências, de valores, de atitudes, de conhecimentos e achamos que é uma experiência a continuar, é uma experiência eventualmente a ser replicada em outros espaços e, portanto, achamos por bem que nos candidatarmos ao Prémio de Boas Práticas da DG Lab e assim foi-nos reconhecido, de facto, uma menção honrosa que nos deixou bastante no fundo, satisfeitas, porque é um trabalho que foi reconhecido. Portanto, daqui passo a palavra às minhas colegas da apresentação, agradecendo a continuidade aqui de uma boa sessão. Então, bom dia a todos. É com muito prazer que estamos todos cá hoje e, antes de falarmos nas atividades do Ciência para que Quero e da maneira como o projeto é implementado, se calhar era bom sabermos quem é que nós somos. Aparecemos aqui 3 almas que nem ninguém se terem só estado 2, não sabemos até ao fim, mas queríamos dizer que foi com muito prazer que acedemos a fazer e a implementar todo este tipo de atividades na Biblioteca Lúcia Craveiro da Silva, que muito amavelmente nos tem suportado lá durante períodos, todos os meses, e
que nos têm apoiado no conjunto de atividades que lá desenvolvemos. O nosso projeto ciência.com.pt nasceu já em 2014, no final de 2014, e até hoje tem-se mantido com 3 mentoras do projeto, que somos nós, e que somos docentes da Escola de Ciências da Universidade do Minho, e que temos valências diferentes. Portanto, pretende que o projeto seja um projeto de comunicação e divulgação de ciência, mas que seja multidisciplinar e que, de alguma maneira, também nos põe forte naquilo que é aquilo que nós consideramos que é uma nossa missão, docentes de uma universidade, e é, portanto, cumprir aqui as nossas obrigações perante a sociedade, responder àquilo que a universidade nos pede e ainda também, de alguma maneira, ajudar a sociedade quando ela nos solicita alguma coisa a que podemos responder. Dito isto, nada faríamos sem a intervenção dos nossos colaboradores, que são normalmente os alunos de licenciatura e mesmo alunos de mestrado e até já de doutoramento, que estão envolvidos nestas atividades que nós queremos que sejam sempre muito personalizadas. Tudo isto é feito num modo em que, portanto, a relação entre todos seja uma relação transformadora, no sentido em que todos nós, tanto aqueles que participam nas nossas atividades, como nós que as promovemos, incluindo as pessoas da biblioteca, que é óbvio, sejam portanto, transformadas. Portanto, nós levamos sempre mais alguma coisa. Este projeto portanto, tem imensas atividades, e não só o Ciência para que Quero. O Ciência para que Quero é apenas uma parte daquilo que no projeto nós chamamos Experimenta de Ciência. E o Ciência para que Quero, portanto, foi desenhado e pensado para crianças que estão entre os 5, 10, 11 anos, no máximo, e que nós queremos que façam atividades experimentais, mas que sejam elas próprias a pôr a mão na massa. Portanto, é evidente que nós faremos sempre portanto, alguma coisa, alguma introdução, nós teremos sempre que ajudar a fazer alguma coisa, mas o objetivo é que essas crianças efetivamente participem, sejam elas a fazer. Temos mais outros projetos, ou diria melhor, outros subprojetos da parte experimental do Ciência.com.pt, que portanto, não diz respeito à biblioteca é só o Ciência para Crescer, que são o Ciência Acontece, quando nós somos chamadas a uma escola ou para desenvolver um determinado tema e atividades com os alunos, ou quando repentinamente alguém nos pede que façamos alguma atividade sobre ciência para alunos de um determinado nível etário. E é isso que nós chamamos de biociência. Claro que ainda fazemos muito mais coisas, e eu vou só dar aqui alguns exemplos para passarmos à colega seguinte, que são, por exemplo, a construção de manipuláveis, que são peças que normalmente nos ajudam a explicar e a mais facilmente apreender determinado tipo de conhecimentos ou conceitos. Fazemos algumas exposições que muitas vezes cedemos mesmo à biblioteca ou a outras entidades que nos solicitem, e ainda fazemos ações ou são oficinas de formação para professores, candidatamos-nos a financiamento, portanto, através de projetos, que temos ganho alguns, fazemos também alguns vídeos, participamos em congressos e fazemos publicações científicas no âmbito desta atividade. Portanto, dito isto, acho que agora é mais fácil perceber exatamente como decorrem as sessões de Ciência para que Quero. Cristina? Ok. Então, bom dia a todos. Na sequência, é também um prazer estar aqui. Deixem-me, portanto, na sequência do que a Judite acabou de dizer, vou então falar-vos de um dos nossos projetos mais antigos e mais queridos, não é? O Ciência para que Te Quero. Na verdade, ele teve início em 2015, exatamente a primeira sessão decorreu no dia 21 de fevereiro de 2015,
e desde então tem mantido, enfim, obviamente tem havido alguma evolução, mas tem mantido aquilo que nós achamos de serem duas das suas características identitárias e diferenciadoras. E, em primeiro lugar, diríamos que o projeto pretende dinamizar atividades hands-on, de caráter experimental e multidisciplinares, para mostrar que a ciência está no nosso dia-a-dia e em tudo o que nos rodeia. Esse é o primeiro objetivo. Hein? E a outra característica que achamos que também diferencia o projeto é, precisamente pelo que acabei de mencionar, nós decidimos sair dos muros da universidade e das escolas e tentar dinamizar esta iniciativa num local improvável, que é, afinal, uma biblioteca pública, não é? Portanto, não se pensaria que atividades experimentais pudessem ser trazidas para um local deste género, onde até a água pode ser, falta de água ou o acesso à água pode ser uma dificuldade, não é? Como visto como num laboratório comum. Então, nós planeamos a ciência para que te quer, portanto, a biblioteca, claro, a Biblioteca Lúcia Carvalho da Silva, e nós planeamos desde a existência do projeto, portanto, nas suas várias edições, tem mantido sempre este formato. Nós planeamos 7 sessões, portanto, em termos de ano civil, planeamos um conjunto de 7 sessões, normalmente coincidentes com os meses em que há escola e que as crianças poderão frequentar. E essas 7 sessões, cada uma delas decorre à partida no terceiro sábado de cada mês. Destina-se, como também já foi referido, a crianças do 6 aos 10, portanto, são crianças do primeiro ciclo, e também aqui nós achamos, ou pelo menos no princípio, achávamos que esta nossa abordagem era diferenciadora, uma vez que, pelo menos na altura então, as inscrições são inscrições individuais, não são inscrições de grupo. Portanto, normalmente esta atividade não se destina às escolas, que é aquilo que nós normalmente vemos por aí na oferta deste tipo de atividades. Para além disso, como a Judite mencionou, nós também privilegiamos muito uma atenção muito individualizada nestas sessões, portanto, a cada criança. Portanto, dos aspectos em que insistimos é que o número de crianças não exceda as 15. Portanto, para podermos trabalhar melhor com cada uma delas. Portanto, para estas 7 sessões mensais, também como a Judite referiu, e como não poderia deixar de ser, precisávamos de uma grande ajuda para dar esta atenção tão personalizada a cada criança, contamos então com a colaboração de voluntários, portanto, são normalmente estudantes de licenciatura ou de mestrado, relacionados com áreas das ciências biológicas, e só para mencionar que, dada a dimensão do projeto e a evolução, isto também, esta dimensão, ou melhor, esta colaboração assumiu também um caráter mais profissional e temos estado ligados aos núcleos de estudantes, aqui representados da Biologia Aplicada, da Biologia e Geologia e da Bioquímica. Eu disse há pouco, eu vou trocar aqui a ordem dos slides, porque tínhamos uma apresentação que preparámos no início, hoje ainda, mas que já não foi possível carregar, portanto, mas eu lá voltarei atrás. Portanto, eu disse há bocadinho que nós programamos o projeto em termos anuais, em termos de ano civil. E o que nos orienta em cada um desses anos, na programação e no planeamento que fazemos, é a celebração de determinados eventos, como o Ano Internacional da Tabela Periódica, por exemplo, que nos orientou em 2019, ou então a celebração de anos internacionais, como por exemplo o Ano Europeu do Património Cultural em 2018. E em 2017, o ano a que reporta a edição do Ciência para que te quero, que aqui apresentamos, focámos essencialmente nos objetivos do desenvolvimento sustentável, e na Agenda 2030, que aliás continua a influenciar todos os nossos planeamentos anuais desde então. E agora, o cartaz de 2017, portanto, com as tais 7 atividades mensais,
que dinamizamos ao longo desse ano. Como é que nós fazemos em cada uma das sessões? Portanto, como programamos a sessão? Temos, desculpem, afinal é mais em baixo, é o que dá a trocar, é aqui. Portanto, cada uma das sessões tem um tópico, não é? Subordinado ao tema anual, mas tem um tópico específico e programamos então, ou iniciamos cada uma das sessões com uma apresentação de cerca de 20, 30 minutos. Aqui nós pretendemos acolher as crianças ou escutar um bocadinho os conhecimentos, como perceberam, crianças entre os 6 e 10 anos, há aqui uma grande heterogeneidade. Não é? No início do ano, muitas vezes as crianças de 6 anos ainda nem sabem ler, no início do ano civil. Portanto, aqui temos que ter este cuidado, portanto, com uma linguagem simples, mas no fundo escutar os seus conhecimentos e trabalhar e uniformizar alguns conceitos que são importantes para a sessão. Seguem-se as atividades propriamente ditas. Normalmente programamos um conjunto de 5 a 6 atividades, privilegiando o caráter experimental, privilegiando a multidisciplinaridade, hein? E estas sessões, portanto, como é que estão, no fundo, montadas nas mesas da sala da biblioteca, as crianças, no fim da apresentação, são divididas em grupos de 3 elementos, em função da sua idade, e são distribuídas pelas atividades num sistema rotativo. Portanto, vão passando de atividade em atividade. Não é algo muito rígido, mas a nossa preocupação é que todas as crianças tenham a oportunidade de passar por todas as atividades para as quais, como já fomos falando, contamos então com a ajuda dos nossos colaboradores. No fim das atividades, segue-se um pequeno momento de avaliação. Este é um momento breve, portanto distribuímos um pequeno questionário às crianças, os próprios voluntários ajudam as crianças a preencher, porque algumas ainda nem sabem escrever, portanto é algo muito simples, e um questionário também aos nossos voluntários, portanto são anónimos, mas para irmos percebendo um bocadinho se gostam das atividades, o que gostariam de fazer e para nos ajudarem a progredir. De seguida temos alguns slides onde vos mostramos alguns dos momentos dessas variações de 2017. Portanto, neste primeiro slide, o momento de acolhimento, numa salinha onde se reúnem todas as crianças, e depois as sessões propriamente ditas. Esta era a sessão de fevereiro, a ciência é de sustentabilidade. O que é que nós trabalhamos nesta sessão? A energia, os transportes, a urbanização. Iniciámos a sessão, para além do tópico que trabalhávamos, este ano em particular, nós tentámos que as crianças fossem construindo ao longo do ano uma cidade sustentável, portanto, ao longo de todas as sessões que decorreram em 2017. E essa cidade sustentável, portanto, aqui vêm 2 placas de cortiço, depois tivemos que aumentar, e vêm as crianças rodeadas a definir as áreas que queriam nessa cidade sustentável. Portanto, as zonas residenciais, as vias de transporte, e depois fomos construindo mês a mês essa cidade sustentável. Elas conseguem perceber muito bem as escolhas claramente em função de energia eólica, portanto, os painéis solares para o aquecimento das casas, e em termos de transporte, por exemplo, as escolhas por transportes públicos em detrimento de transportes individuais, ou então bicicletas, que aqui na imagem não se vê. Portanto, este foi no primeiro mês. No segundo mês o tópico era a água, valoriza a gota, portanto, também tínhamos uma secção dedicada à maquete da cidade sustentável. Estão a ver aqui a construção
do curso d'água e, simultaneamente, a preocupação em construir o MEPAR, mas a sessão focou principalmente na água e tínhamos atividades como as propriedades da água, refração, impulsão, densidade, entre outras, e ainda neste mês em particular e neste ano, uma atividade que era a caça à água, onde se trabalhava a pegada hídrica e onde as crianças foram convidadas a explorar a biblioteca, nomeadamente fazer uma visita à sua sala de exposições, onde por acaso decorria em simultâneo nessa data uma exposição também organizada por nós, pela biblioteca. Também organizada por nós, pela biblioteca e pelo ciência.com.pt, sobre a água e onde as crianças tinham que ir recolher informação para preencher este bilhetezinho que tínhamos dado durante a atividade. Em abril era Terra à Vista, portanto nesta sessão na Cidade Sustentável trabalhámos o sol, mas na restante sessão tivemos outras atividades como as órbitas dos planetas e atividades que são sempre muito queridas das crianças, que são as catástrofes naturais, o furacão e o vulcão, entre outras. No mês seguinte dedicámos o tópico para semear e plantar, tudo está no começar, portanto o que é que os meninos fizeram? Frisos matemáticos, fizeram hortas verticais e na Cidade Sustentável trabalharam os espaços verdes. Trabalharam os espaços verdes, entre outras atividades, né? Já sabem que temos sempre aqui um conjunto de 5, 6. Em junho, o tema era Experimenta ciência com férias e aqui o que nós trabalhamos foi a questão da proteção solar, o tipo de pele, a escolha do protetor, fizemos um protetor solar, as características da água do mar e uma atividade que eles também adoraram, que foi pavimentar com polígonos. O desafio era fazer a barra da sua toalha de praia com estas figuras e, portanto, pavimentando essa barra da toalha de praia. Na Cidade Sustentável, ocuparam-se das zonas do lazer neste mês. No mês, portanto, na RON 3 escolar, portanto, em setembro nós não temos atividade, em outubro tínhamos, portanto, esta tinha como tópico quantos R's é contas e como o nome sugere, portanto, estava dedicada às várias atividades aos diferentes R's, não é? Reutilizar, reciclar, recusar, repensar com diferentes atividades, entre as quais a utilização de materiais sempre recicláveis para construir a sua maquete da cidade sustentável. A última sessão deste ano, portanto, em novembro, foi dedicada aos cientistas. Normalmente a sessão de novembro tem sempre um bocadinho este cunho, porque coincide com a Semana da Ciência e da Tecnologia, e tentamos sempre trazer aqui este contributo ou esta perspectiva. Este ano em particular trouxemos 5 cientistas com experiências relacionadas, tendo a preocupação desta multidisciplinaridade, portanto trazer um físico, um químico, um matemático, um biólogo e um geólogo e as diferentes atividades experimentais associadas a esses cientistas e a estas áreas científicas. Portanto, só para terminar, antes de passar à colega Maria Antónia, portanto, mais uma pequena sequência da construção da cidade sustentável e uma fotografia da versão final. Não é muito perceptível, mas eu acho que se consegue percepcionar muito bem o verde, não é? Predominar o verde e, portanto, aqui as ventinhas de papel da energia eólica a alimentar a cidade, entre outras opções. Portanto, pela minha parte, portanto, passaria agora a palavra à colega Maria Antónia. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com estes colegas de
luta, a doutora Aida e a Cristina e a Judite. Ora bem, na sequência de cada uma das sessões, depois dos meninos passarem quase 2 horas nas várias atividades, mesmo ao terminar, nós damos sempre um inquérito. O inquérito é portanto, uma folha, está aqui um exemplar, que é adaptado para os meninos, é adaptado a cada uma das sessões, portanto, eles têm uma tabela onde fazem um bonequinho, uma cruzinha a assinalar se gostaram pouco, cada uma das atividades, experimentam. Há um caso, às vezes, ou outro, em que eles não conseguem experimentar, mas pronto, também tomamos esse registro e, portanto, assim conseguimos avaliar um bocadinho da parte dos meninos o que é que eles, como é que eles gostaram ou não gostaram e até ouvir informações para as sessões seguintes, porque deixamos sempre um espaço para eles sugerirem algum tema, alguma atividade. O inquérito é passado aos meninos, sempre muitas vezes com o apoio dos dinamizadores, ou nosso, porque alguns meninos não sabem ler, às vezes eles também não querem fazer, às vezes eles até acham que o inquérito é um bocadinho mais uma atividade e aparecem nos inquéritos com corações e coisas assim. E também é passado um inquérito, é pedido um inquérito que seja preenchido pelos dinamizadores. O que é que alguns resultados que temos vindo a obter relativamente depois da análise deste inquérito? Os participantes, os meninos, portanto, as idades variam entre 5 e 10 anos, mas 47% são meninos com 5, 6, 7 anos. Os 10% que aparecem aqui, dos 10 anos, estes mais pequenos, 6%, são meninos com 10 anos e que normalmente são irmãos dos mais pequenos que se inscreveram e vão passar também a manhã de sábado à biblioteca e depois acabam por estar connosco. Ou então são fãs que já começaram com 6 anos e agora aos 4 anos já têm 10 anos. Pronto. Aparecem tanto os meninos como meninas, é mais ou menos igual a divisão. E relativamente aos dinamizadores, portanto, os dinamizadores, como nós já referimos, são alunos das licenciaturas do mestrado ou do doutoramento. Os dinamizadores têm idades que vão entre os 17 e os 25 anos, mas a maior parte, 69%, são alunos universitários que têm 18, 19 e 20 anos. O que acontece? Eles no primeiro ano ficam a saber, pela divulgação dos núcleos de cada um dos cursos, da existência da nossa existência, da existência desta atividade, vão a uma ou outra sessão, eles têm sempre que se inscrever através dos núcleos, e depois, no segundo ano, já são colaboradores ativos. Já participam, portanto, já têm este cuidado de se inscreverem com alguma antecedência e querem mesmo participar. Portanto, por isso aqui os 18, 19 anos são normalmente alunos do segundo ano. Eles passam a palavra entre eles. Portanto, aqui temos as fotografias, eles levam sempre bata, nós não levamos bata e os dinamizadores levam bata, porque pronto, são os cientistas, eles é que são os cientistas, estão em contacto direto com as crianças e maioritariamente são raparigas, as alunas que colaboram. Temos aqui alguns testemunhos que fomos recolhendo junto dos dinamizadores. Achámos particularmente interessante que se tivessem que definir o que era o Ciência para que te quero, houve um dinamizador que disse que resumia tudo numa palavra, a curiosidade. E a curiosidade com 2 sentidos. Não só ela foi atraída para colaborar na atividade pela sua curiosidade em participar, como também refere a curiosidade que os meninos demonstram em querer saber a ciência. Portanto, este duplo sentido dá a esta palavra curiosidade.
Eles referem que este tempo, portanto, uma das mais-valias deste projeto é referido como ser o tempo que os meninos experimentam mesmo pôr em prática, portanto, ao experimentarem, os meninos experimentam fazer as várias atividades e eles conseguem pôr em prática, os dinamizadores, aquilo que aprenderam nos cursos. Portanto, eles sentem que ali, de alguma maneira, estão, eu vou pôr entre aspas, a validar os conhecimentos que vão adquirindo. Portanto, estão a transmitir esses conhecimentos que vêm dos cursos. E esse sentido é feito, esse sentido de transmissão é feito com muita responsabilidade. Porque eles preparam-se, muitas vezes eles colaboram na escolha das atividades connosco. Houve um ano que nós até já passámos nem sequer dávamos quase ideias nenhumas e esperávamos que eles nos trouxessem e depois então é que trabalhávamos as ideias que traziam para as várias atividades. E eles fazem isso com tanta responsabilidade que, por exemplo, estão sempre atentos a referir as noções de sustentabilidade anexadas a cada uma das atividades e sentem que os meninos já têm essas noções incutidas. Pronto, eles muitas vezes sentem-se, os dinamizadores, como reflexo dessa responsabilidade, sentem que têm que dar o melhor de si, até porque os meninos têm sempre, como diz aqui, têm sempre resposta para tudo e sabem muitas coisas. Um importante aspecto que é referido pelos dinamizadores relaciona-se com a comunicação de ciência. Eles sentem que transmitir ciência é importante, mas essa transmissão tem que ser correta, acessível e, ao mesmo tempo, de uma forma criativa e interessante. Portanto, sempre esta transmissão do conhecimento científico correto, mas com um cunho criativo. E então dizem que não é fácil, mas é gratificante. Sentem que conseguem desenvolver a capacidade de simplificar e transmitir o conhecimento científico e cada vez veem que o quão importante é este saber comunicar ciência. Até porque as crianças são o futuro do nosso país e houve um dinamizador que disse, quem sabe não estará por ali o próximo Einstein. Portanto, nós acreditamos que os dinamizadores adquirem mais-valias fundamentalmente em 4 aspectos. Nos conhecimentos, porque eles vão estudar as várias atividades e depois, cada vez, de sessão para sessão, até se nota que eles ficam inquietos em querer saber mais sobre quer o que já passou, quer o que se vai passar. Cada um dos tópicos científicos. Portanto, adquirem mais conhecimentos, adquirem competências de comunicação de ciência, de saber estar num espaço público, de saber estar numa biblioteca, com os condicionantes que têm, mas ao mesmo tempo desenvolvendo-se esta atividade no meio dos livros, nós temos as estantes à nossa volta, desenvolvem atitudes, portanto, de responsabilidade, de disponibilidade. Isto são atividades ao sábado de manhã, alguns destes alunos são de fora de Braga, portanto ficam cá de sexta para sábado e só vão depois a seguir ao almoço para as suas casas e pensamos também que desenvolvem valores importantes de partilha, de atenção e outros valores de ética e por aí fora. Esta tabela tem alguns resultados a nível de impactos, não só a nível de números, não só desta ciência para que te quero, como também números relativamente à exposição e a uma outra atividade que nós chamamos Conversas com Ciência, que é mais dirigida a um público adulto e que acontece ao serão, tem acontecido ao serão de quinta-feira, acho que é. Portanto, temos aqui, assim, de repente, nós temos aqui mais de 700 pessoas a passar pela biblioteca, atraídos pela ciência. Em particular, portanto, no Ciência para que te quero, temos aqui
mais de 100 homens e mulheres, cada um deles. É interessante que muitas vezes, e temos aqui este resultado, muitas vezes os pais levam os pais e não as mães, muitas vezes só sabe de manhã quem leva são os pais, levam os meninos e depois acabam por participar, ou vêm um bocadinho mais cedo buscá-los e acabam por querer saber o que é que se passou e até levar algum material que foi entregue e, pronto, estabelecer contacto connosco. E o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o Ciência para Te Quero está para ficar. Este ano, portanto, não tem sido fácil, mas algumas ideias já estão a surgir para desenvolver atividades. Na sequência do ano transato 2019, em que nós demos uma voltinha ao Ciência para que Te Quero e passámos a designá-lo ainda mais Ciência para que Te Quero, procurando acrescentar mais 3 eixos. Em particular, foi o ano dedicado à tabela periódica e por isso colocámos aqui este logo da tabela periódica, todas as atividades tinham alguma coisa a ver com a tabela periódica, portanto, será para se manter, mas ainda um eixo muito importante, que é o eixo da comunicação e o eixo dos livros. Embora na maior parte das sessões nós tenhamos os livros, tiramos das estantes alguns dos livros mais associados aos temas da sessão ou das atividades e colocamos à disposição e às vezes até pomos os meninos a procurar. Inclusive numa sessão que era dirigida aos sentidos, nós tivemos livros em braille para os meninos verem e sentirem como é que era a leitura em braille. Nós queremos, de alguma maneira, ainda reforçar este uso dos livros, daquele bem que lá está, ainda mais nesta altura em que nós temos que ir para casa e se calhar é boa ideia irmos com livros, estarmos em casa. E pronto, para já é tudo, estamos ao dispor para comentários, perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado pela vossa apresentação. Eu vou tentar não ligar a minha câmara, que é para ver se tentamos ficar todos aqui até ao final do webinar, mas estive sempre aqui deste lado a ouvir com muita atenção. Obrigado, Aida. Obrigado também às professoras Maria Forjás, Cristina Aguiar e Judite Almeida por esta partilha de um projeto que naturalmente mereceu a atenção da parte da Direção-Geral e por isso é que lhe foi atribuído uma menção honrosa também, mas que chamava a atenção para um outro aspecto que aqui para nós no âmbito das bibliotecas públicas era essencial, que era naturalmente que as bibliotecas estão muito ligadas ao aspecto do livro e da leitura enquanto competência, maioritariamente por tradição ao campo também da literatura, mas para nós era essencial também fazer deste espaço da biblioteca pública como um espaço também de formação e desenvolvimento de outras competências, desenvolvimento de outras literacias, nomeadamente a da ciência, que cada vez é mais útil, é mais relevante e que extravasa também aquilo que é, pela positiva, naturalmente, aquilo que é as atribuições e o trabalho das bibliotecas públicas. Por isso também, obrigado por terem partilhado aqui connosco hoje esta vossa experiência do projeto Ciência para Quero, organizado pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e pela Universidade do Minho, através do ciência.com.pt. Como habitualmente, abrimos agora aqui o campo em que convidamos e apelamos à participação ativa dos nossos colegas que estiveram também a assistir, colocando questões, fazendo comentários, algum aspecto que considerem que ficou que foi menos detalhado ou que gostassem de saber mais informações. Naturalmente que o projeto vive, e ainda bem, por este envolvimento e por essa parceria tão importante entre a Lúcio Craveiro da Silva, a Biblioteca e a Universidade. E naturalmente convidar aqui também os colegas a que procurem as instituições de ensino superior das suas áreas de influência, que façam partilhas, que façam parcerias. Não temos que fazer tudo sozinhos, não devemos fazer tudo sozinhos, e há também usufruir desta conjuntura positiva em que a comunicação de ciência é fundamental e há sempre tantos professores universitários, investigadores que estão disponíveis para trabalhar com equipamentos de informação de proximidade como as bibliotecas públicas.
perguntas, questões que queiram colocar. Naquela parte em que naturalmente os participantes agradecem a vossa apresentação e elogiam o projeto. Algum aspecto que gostassem de ver mais detalhado? Normalmente neste tipo de projetos, as perguntas que normalmente são mais habituais, e se não houver, entretanto, não estou a ver ninguém a escrever, se ninguém colocar questões, ou enquanto os colegas pensam, Aida, e aproveitando a presença das professoras também, mas vamos fazer de conta que elas não estão aqui, das perguntas normalmente que nos fazem neste tipo de projetos é se é fácil a abordagem em instituições de ensino superior, se as universidades estão disponíveis para colaborar com as bibliotecas, tendo em conta que vão trabalhar com um público não especializado, e ainda que a Luz Craveiro da Silva tenha um estatuto especial na sua articulação com a Universidade do Minho. Podes falar um pouco neste projeto em particular, mas se quiseres depois extravasar para outras áreas, como é que é esse contacto com investigadores ou com professores universitários? Tenho tido ao longo destes, sobretudo 10 anos de experiência, muita facilidade em conseguir efetivamente trazer a Lúcio Craveiro da Silva professores universitários, investigadores, porque as universidades já se deram conta o quão importante é no fundo, esta extensão à comunidade, isto é, a universidade aberta, de portas abertas às escolas, é uma prática já muito intensa e intensificada nos últimos anos, abrem as portas e levam as escolas, alunos, sobretudo alunos do secundário, como forma de atração também, não é? E de potencializar novos estudantes e novas inscrições, mas as universidades, nomeadamente eu digo a Universidade do Minho, tem estado muito sensível à participação na comunidade em geral. E todos os convites que nós temos feito em diferentes áreas das ciências têm sido, digamos que, a relação mais permanente e mais ativa nas diferentes áreas das ciências, mas também já estendemos a área da educação para a infância, desenvolvendo alguns projetos de comunidades de leitores também com alunos doutorandos da Universidade do Minho, supervisionados pelos professores também das áreas. Temos também na área da sociologia desenvolvido alguns projetos também interessantes que eu acho que são dignos na área da sociologia para a leitura, a sociologia da meio da educação, e tem sido fácil para nós trazer, pese embora eles tenham maior facilidade quando vêm fazer atividades de falar para o público adulto, sobretudo jovens e adultos, jovens adultos. Muitas vezes a dificuldade de comunicar para crianças também se coloca numa outra situação, mas eles conseguem ultrapassar. Eu acho que as próprias universidades, os professores universitários já se deram conta de que comunicar ciência para crianças é fundamental, porque o tempo passa muito rápido, a formação do indivíduo é considerada a toda a sua extensão de vivência, e as universidades já se deram conta que estudar e implementar e partilhar saberes desde a infância é fundamental para a criação não só de cidadãos mais informados, mais participativos, mas também potencializar logo uma relação quase umbilical com a ciência, com a educação e com a própria universidade. Portanto, muitas universidades têm esta estratégia, como eu dizia, a estratégia de angariação de públicos muito cedo, muito precocemente, até para chamar a si os ditos clientes no futuro, mas também tem esta preocupação efetiva de educar para a ciência muito precocemente. Eu acho isto louvável e nós, biblioteca, enquanto parceiro mediador, muitas vezes entre a academia e a sociedade, estamos permanentemente a lançar desafios à universidade, à Universidade do Minho, mas também à Universidade Católica e também ao IPCA, que tem as suas instalações em Barcelos, mas agora recentemente também em Braga. Estamos permanentemente a lançar desafios para atividades avulsas, muitas atividades avulsas são lançados desafios, mas também para um outro programa mais continuado de educação e de inclusão em diferentes áreas do saber.
Obrigado, Leila. Alguma questão aqui dos nossos participantes que queiram colocar? Senão nós vamos continuando aqui a colocar outras questões que naturalmente podem corresponder às principais dúvidas. Podem ir escrevendo no chat, por favor, se entretanto quiserem colocar alguma questão. Quando pensam, então, eu julgo que foi a professora Judite que falou neste aspecto há pouco. Se não foi, peço a uma depois das professoras que responda. Quando se fala em comunicação de ciência, às vezes a dificuldade de não saber o público que vai estar do outro lado, não é? Que naturalmente é um público não especializado. Como é que veem também na vossa área de trabalho, daquilo que tem sido a vossa experiência aqui com a Luz Craveira da Silva, que potencial é que o espaço da biblioteca é que vos parece que pode ter, ainda que seja difícil comunicar para famílias, para adultos, com diferentes níveis de escolarização, mas para crianças, como é que vos parece que esta comunicação de ciência pode e deve ser feita num espaço como a biblioteca? Aí eu recordo-me que foi a professora Cristina que disse que quem diria que iríamos poder fazer ciência experimental em biblioteca, mas a biblioteca também pode ser esse espaço de descoberta. Como é que vos parece que é o desafio também que estudantes, que investigadores, que docentes de ensino superior têm também neste papel de divulgarem ciência num espaço menos habitual e para um público mais heterogéneo? Bem, é mesmo uma aventura. Começou mesmo por ser uma aventura. E era uma aventura porque nós nunca tínhamos feito esta experiência. Se bem que quem nos conhece sabe que nós, de vez em quando, temos o nosso quê de um parafuso a menos. E este parafuso a menos permite-nos que sejamos audazes e às vezes audazes demais. E aquilo que fizemos foi achar que nenhuma criança faz alguma coisa em silêncio se não souber, ou se alguém não estiver por perto, a dizer-lhe como se faz. Ora, ali havia tudo para nos podermos dizer como é que se faz. Estávamos lá nós, os nossos colaboradores e os livros. E, desde sempre, ou muitas vezes, as crianças têm sempre a ideia dos cientistas, com aquelas entidades, assim, vestidas de branco, com umas ideias um bocadinho malucas na cabeça, e que, enfim, de vez em quando estamos desolvidos e tal, mas não são pessoas normais. Eles não acreditam, não é? Que essas pessoas tenham família, vão lá à casa de banho. Enfim, façam estas coisas que todos os mortais fazem. Ora, nós fizemos logo, a primeira coisa foi desmistificar isto. Mostrar que o cientista é um comum mortal como eles e mostrar que eles sabem, e por isso é que nós fazemos aquelas introduções, mostrar que eles sabem muitas coisas. Às vezes não sabem tudo o que é verdadeiramente necessário para compreender essa coisa e perceber como é que essa coisa está ligada à vida deles. Porque, por exemplo, se falarmos, por exemplo, em eletrões, eu digo que todas as crianças que lá passaram, desde as mais pequenas às maiores, sabem o que é a palavra. Mas, verdadeiramente, o conceito que é um eletrão não é fácil. E, portanto, mais vale não contar tudo sobre eletrões, mas contar alguma coisa que seja suficiente para as crianças terem ideias corretas na sua cabeça. E, portanto, às vezes esta introdução inicial, que está preparada, ou que estaria preparada para uns 15, 20 minutos, demora muito mais, porque as crianças começam logo a ligar as coisas umas às outras, às vezes bem, outras vezes menos bem, e o que é que nós temos de fazer? Nós vamos dizer, meninos, calem-se, que isso não é nada assim, não é? Vamos dizer, ora, vamos lá ver o que é que tu me querias dizer com isso. Neste, ora, vamos ver o que é que tu nos querias dizer com isso, saem milhões de coisas para as quais nós temos de estar preparadas, nomeadamente para dizer, olha que isso foi uma bela ideia, mas eu não sei responder, mas vamos pensar. Tu vais para casa, pensas, na próxima sessão, juntamos-nos aqui outra vez e lá vamos ter nós de encontrar uma solução para isso. Isto é aquilo que nos tem acontecido, mas o facto de estarmos nas bibliotecas também mostra outra coisa. De modo geral, toda a gente associa o estar em laboratório, particularmente os alunos do ensino secundário, as escolas primárias, a ter de fazer experiências
E as experiências têm de decorrer num laboratório. Ora, ser cientista não obriga necessariamente a que se tenha um laboratório. Obriga é que se possa mexer, se possa brincar com a ciência. E creio que era Einstein que dizia que não havia melhor maneira de aprender do que brincar. E é um bocadinho este brincar com a ciência que nós queremos colocar na biblioteca. E também normalmente, quando se pensa principalmente os pais dessas crianças, associam sempre a questão de fazer uma atividade experimental a uma coisa que é um protocolo, ou seja, a um texto escrito, uma receita que nos diz exatamente como devemos fazer. Ora, essa receita, por norma, nós também a temos escrita de uma maneira muito mais simples e, portanto, muito mais limitada em termos de pormenores, e por isso é que nós não fazemos coisas muito complicadas, tentamos fazer coisas simples, e que as crianças, sempre que podem, devem ir seguindo os passos. Claro que a expectativa no final é que a ciência aconteça e que a ciência aconteça tendo resultados que correspondem às expectativas das crianças. Mas isso nem sempre acontece. E não acontece connosco e também não acontece com as crianças. E é por isso que nós vamos desistir? Não. Porque o facto, às vezes, de algo não dar, de eles dizerem não deu bem, é uma belíssima maneira de nós pormos as cabeças a funcionar e perguntar, ora bem, não funcionou bem, e então porquê que não funcionou bem? Vamos lá tentar descobrir. E esta descoberta é uma outra etapa muito relevante destas atividades na biblioteca. Porque as crianças não têm medo de errar. Errar é uma possibilidade, como é a possibilidade das coisas darem certo, de acordo com aquilo que nós esperamos. Quem sabe, e nós mesmos podemos dizer, sabemos nós, que as crianças algum dia resolverem fazer de outra maneira, podem não estar erradas naquilo que estão a fazer e obterem resultados diferentes. E para isto é preciso muita preparação. E esta parte é aquilo que nós fazemos muito questão. Quando os nossos formadores, os nossos colaboradores, vão connosco, estejam preparados para poder questionar, quando isso é possível, dar sugestões, fazer perguntas, saber ouvir e dizer, olha, isso foi uma coisa muito bem pensada e nós ainda não tínhamos pensado nisso. Portanto, esta agregação e esta união de todos é que faz este projeto um projeto que eu diria grande. Grande não em número de pessoas, que também é, na verdade, acaba por ser, mas grande nas diferentes dimensões que é capaz de fazer despertar em cada um de nós. Nós, lá estamos mais adultos, e nós, crianças que estão lá. Não sei se respondi a tudo, mas... Sim, respondeu, professora. Obrigado. Entretanto, tínhamos aqui a Regina Barata a dizer que, enquanto dinamizadora de um espaço maker, levará com certeza daqui do Ciência para que te quero ideias para explorar também no seu espaço maker, já que estamos sempre a falar de, naturalmente, aprendizagens, de conhecimento, de experimentação e há várias formas de conseguir aplicar conhecimentos científicos, conhecimentos matemáticos, mas de experimentar e de fazer das bibliotecas esse espaço também de aprendizagem, de experimentação, mas naturalmente também um espaço de descoberta onde é possível vivenciar experiências. Acho que perdemos o Bruno. Estamos a ouvir a doutora Aira. Já estamos. Sim, estava a dizer que foi pena, de facto, esta interrupção. Já está.
Voltei. Isto é um sinal. Não sei se há mais perguntas para colocarem aqui à nossa colega Aida e às 3 professoras. Temos aqui alguém a escrever uma pergunta no chat. Ainda temos alguns minutos, podemos aproveitar aqui para colocar questões, caso contrário, daremos aqui por terminado o nosso webinar de hoje. Temos aqui uma pergunta a seguir. Posso só dizer Vamos ver se há aqui mais uma questão. Nós estamos já na nossa hora do webinar. Nossa colega Eugénia Baltazar. Sim. Ok. Eugénia, uma outra pergunta sempre pertinente, que é para montar um projeto com esta dimensão, com estas características, quantas pessoas, Aida? Eugénia, nós temos uma equipa de 26 elementos permanentes, pese embora aos sábados só tenhamos 6 pessoas em serviço na equipa, porque são equipas rotativas. Por isso, aquilo que nós temos é sempre uma pré-preparação dos materiais, por isso, durante a semana que antecede o sábado da sessão, solicitamos às professoras o envio dos materiais que elas querem ver impressos e distribuídos, os equipamentos que são necessários para o efeito, para deixarmos tudo previamente preparado. As professoras trazem também com elas materiais e equipamentos. E no próprio dia em causa temos um trabalhador que está afeto à sala infantil-juvenil, onde normalmente decorre a sessão, decorrem as sessões, e basicamente é só isso. Portanto, todo o suporte é feito pelas professoras, pelos seus alunos colaborantes, e por um elemento da equipa, e às vezes 2, quando há necessidade de estender a sessão para além do 12:30, porque a sessão começa por norma às 10, muitas vezes estende-se para além do 12:30, que é a hora em que a biblioteca encerra para almoço, e as pessoas muitas vezes estendem de facto, com base nas curiosidades dos seus participantes, estendem muito para além, às vezes, da 1 hora, e, portanto, há sempre necessidade de haver esta partilha dos colegas e colaboração. Certo é que todos os meus colegas sabem da importância deste projeto, deste programa educativo, e que eu acho que é fundamental estarmos todos motivados para que tudo corra dentro daquilo que é expectável. Permitem-me só acrescentar um pormenorzinho. Eu estava aqui a ouvir a doutora Aida e há um aspecto que não foi mencionado e que acho que se calhar é importante porque também diferencia a atividade, é que é gratuita, não é? Portanto, a inscrição das crianças é gratuita. E outro aspecto que eu estava a pensar, na sequência do que o Judite estava a dizer, muitas vezes precisamos ser nós, pensar, nós enquanto cientistas, como é que podemos fazer a ciência fora, mas é muito mais fácil às vezes do que imaginamos, só que não vemos, porque é que eu preciso de ter um equipamento, um balão com um meio de cultura e com um micróbio para fazer um estudo de fermentação, quando eu posso fazer pão na biblioteca, ou posso fazer o bolo da caneca, bem? Eu posso estudar exatamente as coisas que eu quero estudar, algumas coisas, pelo menos ao nível etário que estamos a falar, posso estudá-las fazendo pão na biblioteca, que já fizemos, não é? Com as crianças. E, portanto, isso também é ciência. E eles perceberem que, enquanto a mãe está a fazer um bolo, está a fazer ciência. É? Mas que nunca pensaram nisso, provavelmente. Portanto, e outra dimensão, para acrescentar também o que o Judite estava a dizer, de incentivar nas crianças a capacidade de observação e o sentido crítico, de olhar para as coisas com sentido crítico. Portanto, para além da curiosidade natural que os faz não ter medo de experimentar, portanto, ainda esta capacidade de olhar e pensar naquilo que observaram e o que é que pode ter acontecido ou o que é que poderá acontecer se fizer de outra forma. Também. Portanto, isto também é algo que nós privilegiamos e que
Sim, espero eu, também com humildade, pensamos que de alguma forma estamos a contribuir para cultivar nas crianças, não é? E é só Obrigado, esta professora. nossa De facto, isso é importante pensar, por um lado, a gratuitidade das sessões, mas, por outro lado, também trazermos a ciência para o nosso cotidiano e percebermos que, às vezes, nos nossos atos do dia-a-dia, estamos a aplicar ciência. Não sei se estamos a fazer ciência, porque não é a minha área, não me quero ter essa veleidade, mas que podemos aplicar os conhecimentos que adquirimos nestas sessões, grande parte dos conhecimentos científicos que existem, que estão presentes na nossa dia-a-dia, nomeadamente, por exemplo, na cozinha, na culinária, não é? Há uma série de fenómenos científicos que se podem comprovar e que se podem ver através dessas tarefas do cotidiano. Obrigado pela vossa intervenção. Não sei se há mais questões, eu entretanto já partilhei aqui no chat o questionário para um breve formulário de avaliação. Para nós é essencial ter a vossa opinião sobre estas sessões, sobre sugestões de novos temas também. Nós temos o nosso calendário já definido até outubro, mas naturalmente estamos sempre receptivos a novas sugestões de webinars aqui da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Se não houver mais questões, nós temos já naquela fase em que vamos perdendo alguns participantes. Temos aqui já algumas pessoas que foram saindo. Professora Judite. Posso, é que eu esqueci-me, mas portanto, qualquer pessoa que tenha estado presente neste webinar nos queira contactar por algum motivo, pode fazê-lo através do mail que está na apresentação. ciencia.com.pt@biounite.pt. Era só. Obrigada. Era só. Sim, eu consegui ouvir. Sim. Estamos aqui com um delay, mas consegui. Ok, acho que não temos mais perguntas então. Aida, professora Cristina, professora Maria, professora Judite, muito obrigado pela vossa partilha, pela vossa disponibilidade. Obrigado também aos colegas que estiveram aqui connosco a assistir hoje. Não se esqueçam, por favor, de preencher o questionário de avaliação. Como sempre, a apresentação e o questionário de avaliação será enviado hoje durante a tarde, bem como uma declaração de presenças que enviaremos por e-mail logo que possível. Fiquem atentos ao nosso calendário de webinars para o resto do ano e, naturalmente, se tiverem interesse em alguma das sessões, por favor, inscrevam-se. Muito obrigado pela vossa presença. Bom resto de dia. Obrigado. Bom dia. Deus, bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem mais?